Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me dessa semana. Estamos entrando aí no capítulo 14 ao 17. O tema dessa semana é servir de testemunha. Estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor nos convida a participar de sua obra. Podemos nos manter fiéis ao que sabemos, mesmo que os outros nos rejeitem. Compartilhar nosso testemunho do livro de Mórmon. Primeiro tópico, o Senhor nos convida a participar de sua obra. Alguns fatos aconteceram sobre a família Whitner, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa história dessa família Whitner. Enquanto lecionava e morava em Nova York, na casa da família Smith, Oliver havia feito amizade com David Whitmer, que morava em Fayette, cerca de 48 quilômetros de Manchester. Os dois amigos conversavam com frequência sobre as placas de ouro, e quando Oliver mudou para Harmony, prometeu escrever a David sobre a tradução. Então, eles estavam fazendo esse trabalho de tradução, Oliver Cowdery e Joseph Smith, e eles tinham essa amizade, né? Oliver ele tinha essa amizade com a família Whitmer, com David, e ele havia, nesse momento aí, eles estavam trocando conversas, estavam trocando aí ideias e houve o questionamento a respeito da tradução das placas. E continuando, outra carta informava que era vontade de Deus que David, amigo de Oliver, trouxesse seu carroção e os cavalos para Harmony, a fim de ajudar Joseph, Emma e Oliver a se mudarem para a casa da família Whitmer, em Fayette, onde eles terminariam a tradução. Então, o David, que era o filho, ele pediu autorização para a família para trazer aí Joseph, Emma e Oliver para a casa deles, para morar ali com eles, para que eles pudessem finalizar o trabalho de tradução das placas do livro de Mórmon. David mostrou as cartas de Oliver para os seus pais e irmãos, que concordaram em receber Joseph, Emma e Oliver na casa deles. David queria ir imediatamente para Harmony, mas seu pai o lembrou que ele tinha 2 dias de trabalho pesado a ser realizado antes que pudesse partir. Afinal, era época de plantio e ele precisava arar 8 hectares e enriquecer o solo com gesso calcinado para ajudar o trigo a crescer. Então, David seguiu o conselho do pai e, ao orar, sentiu o Espírito dizer que devia terminar o trabalho em casa antes de ir para Harmony, buscar Joseph Smith, Emma e Oliver Cowdery. Então, ele deveria terminar esse trabalho. O pai dele falou, tudo bem que eles venham morar aqui em casa para finalizar esse trabalho, mas antes de você ir buscá-los, você precisa terminar o seu trabalho aqui, que era arar aqueles 8 hectares. E o pai de David ficou maravilhado quando soube o que acontecera. Deve ter sido um poder maior que possibilitou isso. Aqui ele está falando que quando eles foram realizar esse trabalho, de arar ali os hectares, grande parte do serviço, quase que todo, 100% do serviço já havia sido realizado por 3 pessoas, onde um mistério, esse trabalho já tinha sido realizado, já estava pronto. Somente David, ele não conseguiria sozinho realizar aquele trabalho em tão pouco tempo. E por esse motivo o pai dele ficou maravilhado. E aí ele disse, acho que é melhor você ir à Pensilvânia assim que o pó calcinado for colocado. David trabalhou duro para arar os campos restantes e preparar o solo para um plantio bem-sucedido. Quando terminou, ele atrelou os cavalos ao carroção e partiu para Harmony antes do planejado. Então, aí ele trouxe aí essa família, né? Trouxe Oliver, Joseph e Emma para viver com eles ali, né, nesse período da tradução, na finalização da tradução do livro de Mórmon. Doutrina e Convênios 14:1, eu separei algumas escrituras que me chamaram a atenção. Quando fala a respeito de participar, nós estamos aqui dentro do tema participar da obra do Senhor. E fala assim, uma obra grande e maravilhosa está para iniciar entre os filhos dos homens. Eis que eu sou Deus, atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medula. Portanto, atenta para a minha palavra. Então, o Senhor é bem claro aqui, falando, olha, presta atenção na minha palavra.
Ele continua: eis que o campo já está branco para a ceifa, portanto, quem deseja ceifar, que lance a foice com vigor e ceife enquanto durar o dia, a fim de entesourar para a sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Sim, aquele que lançar sua foice e ceifar, será chamado por Deus. Então, o Senhor aqui, ele fala a respeito daqueles que têm o desejo de participar da obra dele. E ele continua no versículo 5, no capítulo 14. Portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. E acontecerá que, se pedires ao Pai em meu nome, com fé, acreditando, receberás o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer, para que sirvas de testemunha das coisas que irás ouvir e ver, e também para que proclames o arrependimento a esta geração. Então, o Senhor aqui é bem claro, né? Quando a gente quer alguma coisa e pedir a Ele com a intenção justa, nós vamos receber todas essas coisas. Nós poderemos participar dessa obra de Deus, que vai nos inspirar através do Espírito Santo a servir de testemunha dele em todos os momentos, em todas as coisas, mas primeiro nós precisamos obter a palavra dele, né? Para que a gente possa também proclamar arrependimento a todas as pessoas. E aí ele continua no versículo 6, procura trazer à luz e estabelecer minha Sião, guarda meus mandamentos em todas as coisas. E se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Então, as bênçãos que o Senhor prometeu a David, foi por ele ter atendido às suas instruções, foi essa, de que ele terá a vida eterna. Então, se você participa da obra do Senhor, o Senhor promete que você tem essa recompensa, né? De receber a vida eterna. Agora, o que significa receber a vida eterna? Receber a vida eterna significa viver para sempre com nossas famílias na presença de Deus. A vida eterna é o tipo de vida que Deus vive. Olha só que bênção maravilhosa você poder viver na presença de Deus e viver o tipo de vida que Ele vive. Então, para que isso aconteça, é muito simples, meus amigos. Nós precisamos apenas participar da obra de Deus. E esse foi o conselho que ele deu para David, né? Foi a mensagem que o Senhor deu para ele, que ele prometeu que David, por ter atendido às instruções, que ele obteria a vida eterna. Isso não só para David, mas para qualquer um que participar da obra de Deus, tem esse direito de obter a vida eterna. E ele continua, eis que tu és David, aqui você pode colocar o seu nome, né? Por exemplo, eis que tu és Alex, e és chamado para ajudar, e se fizeres isso e fores fiel, serás abençoado, tanto espiritual como materialmente, e grande será teu galardão. Então, ou seja, se você precisa receber bênçãos na sua vida, tanto espiritual quanto materialmente, o Senhor está falando aqui, olha, ajuda no trabalho. Muitas vezes você não recebe bênçãos na sua vida, nem material, nem espiritual, nenhum tipo de bênção você pode estar sentindo, né, que não está recebendo. E eu te pergunto, você está servindo ao Senhor? Você está participando da obra dele? Você está ajudando? Você está sendo um instrumento nas mãos dele? Porque o Senhor promete, se você participa da obra dele, se você ajuda a estabelecer o reino de Deus aqui na terra, o Senhor vai te abençoar, tanto espiritualmente como materialmente. Participar da obra do Senhor. Continuando, no versículo 6 do capítulo 15 diz, e agora, eis que eu te digo, que a coisa de maior valor para ti será declarar arrependimento a este povo, a fim de trazeres almas a mim, e descansares com elas no reino de meu Pai. Então nós temos essa oportunidade de trazer almas ao Senhor pregando o evangelho. E eu trago aqui, convidando as pessoas ao arrependimento, né? Trago aqui a imagem de duas sisters, uma delas é a Giovana, Sister Brasil, minha filha, que serviu missão na Praça Temple Square, em Salt Lake City. Elas chamaram as pessoas ao arrependimento, pregaram o evangelho a esse povo com o objetivo de trazer almas a Cristo, ou seja, ajudando a estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Mas não somente os missionários têm esse poder, né, esse convite do Senhor de pregar o evangelho, mas cada um de nós pode participar da obra do Senhor. E ele fala nesses dois versículos aqui, são versículos de capítulos diferentes, mas são as mesmas palavras. Diz assim, dir-te-ei aquilo que nenhum homem sabe, a não ser eu e tu somente, pois muitas vezes desejaste saber de mim o que seria de maior valor para ti. E ele repete essa escritura no capítulo 16,
que eu não vou ler aqui, porque são as mesmas palavras. E por que tudo isso? O que tanto John Whitmer quanto Peter Whitmer Jr. desejavam era saber o que podiam fazer que seria de mais valor a eles. E o Senhor respondeu a cada um deles individualmente com a mesma resposta, pois seus desejos eram semelhantes. Então, muitas vezes, o Senhor está falando aqui que ele pode responder a cada um de nós da mesma maneira, né? Porque nós temos os mesmos desejos. O Senhor pode responder da mesma maneira como respondeu eles nesses 2 capítulos aqui, nesses 2 versículos também, com a mesma resposta. Então, fica claro que o Senhor ele responde nossas orações e individualmente. Ele continua: imagine que você foi chamado para participar de uma das maiores causas que já existiram na Terra. Em maio e junho de 1829, 5 homens foram pessoalmente instruídos em relação ao que o Senhor desejava deles na restauração do Evangelho. Então, esses 5 homens foram instrumentos nas mãos do Senhor para restaurar a sua igreja aqui na Terra. Foram Hiram Smith, Joseph Knight Sr., David Whitmer, John Whitmer, Peter Whitmer. Essas pessoas, eles participaram da obra do Senhor na restauração do Evangelho e ajudaram Oliver Cowdery e Joseph Smith nesse trabalho. Nessas escrituras, o Senhor deu um mandamento a esses 5 homens. Então, eu convido vocês a lerem essas escrituras em Doutrina e Convênios, onde o Senhor dá mandamento a cada um desses 5 homens. Nós não temos tempo aqui para falar sobre isso, mas você pode estudar aí na sua casa. Quais são as semelhanças nos mandamentos do Senhor para esses 5 homens? Então, eu trago aqui um resumo. Aqueles que estudam a palavra do Senhor receberão seu espírito e o poder de convencer outras pessoas da veracidade do Evangelho. Então, ou seja, ao estudar as Escrituras, nós receberemos o Espírito Santo e a capacidade de convidar e trazer as pessoas ao Evangelho. O último tópico é: podemos nos manter fiéis ao que sabemos, mesmo que outros nos rejeitem. No capítulo 17, fala a respeito das testemunhas do livro de Mórmon, que enquanto traduzia o livro de Mórmon, Joseph Smith ele ficou sabendo que 3 testemunhas teriam a permissão de ver as placas. Quando Oliver Cowdery e David Whitmer souberam disso, os 2 tiveram o desejo inspirado de servir de testemunhas. Antes disso, o Senhor dissera que se Martin Harris fosse suficientemente humilde e obediente, ele também teria permissão de ver as placas. Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris pediram ao profeta que perguntasse ao Senhor se ele seria permitido ter aquela oportunidade. E o Senhor confirmou que aqueles 3 homens teriam a permissão de ver as placas e outros objetos se exercessem fé suficiente. Então, nós vemos aqui que o Senhor escolheu aí não somente 3 testemunhas para poder testemunhar a respeito dessas placas que foram utilizadas aí na tradução do livro de Mórmon. Por que acreditamos que o livro de Mórmon é verdadeiro? O presidente Ezra Taft Benson, ele fez o seguinte convite aos membros da igreja em 1988. O livro de Mórmon é um instrumento escolhido por Deus para varrer a terra, como um dilúvio, a fim de reunir seus eleitos. Esse sagrado livro de escritura precisa tornar-se mais importante em nossa pregação, em nosso ensino e em nosso trabalho missionário. Nesta era de meios de comunicação eletrônicos e da distribuição maciça da palavra impressa, Deus nos responsabilizará se não propagarmos o livro de Mórmon de maneira monumental. Temos o livro de Mórmon, temos os membros, temos os missionários, temos recursos e o mundo tem a necessidade. A hora é agora. Meus amados irmãos e irmãs, mal podemos imaginar o poder do livro de Mórmon, o papel divino que ele tem a desempenhar ou a extensão que ele precisa alcançar. Meus amigos, compartilhe essa mensagem. Se você acredita e tem fé no livro de Mórmon, seja um instrumento, participe dessa obra de Deus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, seja uma testemunha de Deus, ajudando a convidar outras pessoas a se aproximar a Cristo. Eu deixo essa mensagem com vocês, agradeço a participação e deixo aqui seu comentário. Muito obrigado e até a semana que vem.